E aí, galera, eu sou o Zeca e hoje iremos falar do mundo dos games durante a semana. E eu não estou sozinho hoje. Se apresenta aí, galera. É o Lucas, estava no podcast passado aí, tô aí presente mais uma vez, conhecido nos jogos aí como Azuri. O outro, Lucas, que infelizmente não pude estar presente, mas estou fazendo presença nesse aqui. Espero estar nos próximos também aí, comentando com o pessoal sobre o mundo dos games aí. Fala galera, aqui é o Eric, sejam muito bem-vindos, mais um podcast aí, estive na semana passada, depois está sempre quando eu puder, e vamos aí aos tópicos dessa semana. Bom, o primeiro tópico então vai ser sobre Age of Empires nos consoles. Eu pude testar e, pra ser bem sincero, tá muito bom. Os botões foram bem adaptados para o console. Eu gostei bastante assim, da interface, da maneira de jogar no console. Porque é adaptado bastante o botão pra ele, assim, no controle, que era uma coisa que muita gente achava meio que impossível. É, esse é um dos primeiros jogos da série Age que o Xbox trouxe pros consoles, né? Antes só tinha pra PC, tanto que saiu o Age 4 pra PC. É, ele não é o primeiro jogo Age pra console no geral, porque o 2, o antigo, ele chegou a sair pra PS2 na antiguidade. Isso passou batido pra todo mundo, que eu nunca tinha ouvido falar disso até semana passada. E futuramente eles vão começar a adaptar também os jogos da outra franquia, como Age of Mythology também para console. Se eu não me engano, aquele Retold vai ser lançado para Xbox também. Isso daí é muito bom, porque, digamos assim, é uma opção a mais para os consoles, né? O que você tem a me dizer, Lucas? Eu Em acho que, relação. acho Não, que tá um peraí, pouco em Cláudio. falta, né, também. Não, era só um comentáriozinho. Acho que tá um pouco em falta também, né, cara? Tipo, jogos desse estilo. Também fez tanto sucesso no PC que tá bem na hora dos caras darem uma aceleradazinha e adaptar mais deles pros consoles. Não, em relação ao Age 2, eu dei uma testada nos controles, especialmente foi o que mais me deixou curioso quando eu vi. E em relação a essa adaptação dos controles, eu também gostei bastante. Só que eu acho que, em relação a trazer, por exemplo, um jogo de estratégia, que é um gênero que não é tão presente nos consoles, a gente Uhum. vê jogos como o Age 2 chegando aí, traz oportunidades para mais outros jogos de estratégia chegarem, como, por exemplo, StarCraft, Warcraft 3. Exato. Então, isso para mim foi a melhor parte. É como se você abrisse um novo gênero para os consoles, porque normalmente quando se pensa em jogo de estratégia é PC e mouse e teclado, e essa existência do Age 2 no console muda um pouquinho essa concepção. E eu acho que eu tinha lido um comentário até no Reddit que falava, mas o jogo provavelmente vai ser num ritmo diferente do PC, e isso é lógico, e para mim isso não tem o menor dos problemas. É como se criasse um ritmo do Age dos consoles e um ritmo do Age do PC, até pela você poder controlar várias coisinhas ao mesmo tempo no PC e bem rápido. Mas no geral eu diria que isso é extremamente positivo e favorável aí para esse gênero de estratégia, que é bem pobre nos consoles, digamos assim. Exato. Bom, Age of Empires 2 eu joguei no PC há muitos anos atrás, né? Eu não cheguei a testar a versão de console como é que ficou. Realmente o Lucas falou faz sentido, é um novo gênero aí que a Microsoft está trazendo para os consoles, é um gênero que não é muito familiar, né, nesse tipo de plataforma. E, cara, eu espero que faça muito sucesso e também, como o Lucas falou, que eles tragam outros jogos de estratégia também. Trazer mais o Mythology também, né? Seria excelente. Real, o Mythology é excelente, é um dos meus favoritos, né? Eu joguei também os antigos no PC. Os Age também eu joguei todos no PC no tempo, né? E realmente é. Basicamente no PC, no Xbox, a gente só tem o Halo, né, nesse estilo RTS. Os Halo Wars, no caso. E acho que uma galera não gosta muito desse tema futurístico. Prefere mais o tema da antiguidade, das guerras, é, é, as guerras da antiguidade. Muita gente prefere mais isso mesmo.
De verdade. Aí depende de região para região, né? Porque jogos mais futuristas fazem muito mais sucesso lá fora, principalmente nos Estados Unidos, do que aqui. Entendeu? O Halo é um grande exemplo, né? Exatamente. Ele explode lá fora, mas aqui pouca gente se importa. Prefere mais jogos com a temática mais, né, medieval, Idade das Trevas e tudo mais. Isso é mesmo. Então, o Halo, por mais que seja um RTS bem completinho, não tão completo quanto o Age of Empires, mas ele traz aí a proposta, ele consegue alcançar a proposta que ele traz para os consoles. Mas como a gente está no Brasil, né, um estilo de cenário que as pessoas não são muito familiarizadas. Porém, tem que um adendo aqui, se não me engano, por mais que seja futurístico, o, o tem um jogo que faz muito sucesso lá na Coreia, StarCraft, não é? O Isso, StarCraft, StarCraft ele, 2. ele bombou, cara, entendeu? Ele foi um ponto fora da curva, porque ele não bombou só na Coreia do Sul, mas ele bombou no mundo todo, no Brasil inclusive. E pelo que eu conheço, foi o único jogo futurista que bombou dessa forma. Nenhum outro jogo futurista conseguiu bombar assim no mundo todo como StarCraft conseguiu. Mas é isso, né? É o que a gente falou. É um foco diferente para os consoles. Esperemos que a Microsoft traga muito mais jogos nesse estilo. Renasça clássicos, né, para a galera hoje em dia conhecer. E, cara, se chegar o StarCraft, com certeza eu vou querer jogar. Porque, apesar dele ainda estar ativo ainda até hoje, o StarCraft 2, no console acho que vai ser uma experiência bem interessante. Eu achei assim que o. Por exemplo, da questão do Halo e jogos futuristas. Estados Unidos, o Halo bomba. Só que em questão de RTS, já nem tanto quanto os FPS, mas acho que aqui no Brasil, principalmente, dificilmente alguém pega pra testar um jogo RTS num console sendo futurista. Porque o Halo, um outro ponto dele seria, se a pessoa não conhece a história do jogo, ela fica meio perdida jogando só o Halo Wars, por exemplo. Agora você pega um Age, você sabe que o Age está retratando ali uma parte da história que já aconteceu, que está nos livros de história e tal. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, no Age 4, que retrata a era do. Num ponto do Gengis Khan, por exemplo, a Guerra dos Mongols, essas coisas assim. É muito. Nossa, é muito top. É uma coisa que às vezes a pessoa que gosta um pouco mais de história se identifica mais do que alguém que gosta de ficção científica. Então eu acho que realmente é um marco grande começar a vir os Raid pros consoles. E é isso aí. Cara, o Halo, você já conhecendo a história, ele já fica difícil. Imagina sem você conhecer. É justamente porque ele se estende demais a história. Ele não é só nos jogos, ou só nos livros, ou só nos filmes. Ele é um conjunto de um monte de coisa, um monte de mídia. E aí que muitas vezes você, até nos próprios jogos mesmo, você joga um, quando você vai pro outro, fica, ué, mas o que aconteceu desse tempo a esse tempo? Aí às vezes tem um jogo que conta o que aconteceu nesse meio tempo, ou tem os livros e tem tudo. Por exemplo, do Halo 4 pro Halo Infinite. Tem uma, tipo assim, fica um branco enorme na história. Uma coisa você vê que você tá lá, de repente já atropelou a história do Halo Wars 2, por exemplo. E ficou muita coisa sem contar. E aí você vai buscar onde essas coisas? Só no livro, que conta o que aconteceu ali. E não é fácil, né, de entender. Não, nem um pouco. É muita coisa que ixi, não dá pra pegar num dia ou no outro e falar, eu vou pesquisar sobre a história toda e já vou conhecer. Eu acho que se assemelha muito com. Se assemelha muito a Star Wars. Star Wars que é assim também. É muita coisa, cara. Filme. Aí os Exatamente. filmes não estão na cronologia certa. Aí tem quadrinho, tem animação, tem livro. Caraca, é muita coisa. Exatamente. Alguém mais tem alguma coisa pra falar sobre o Age dos consoles? Lucas, Não, Eric? não, não. Aqui falei o que tinha para falar. Vambora. Então,
passando para o nosso próximo tópico. Back 4 Blood tendo suporte encerrado. Bom, o motivo dessa decisão foi para que o estúdio pudesse se focar no seu próximo projeto. Isso foi o que eles falaram. Os servidores do Back 4 Blood continuarão funcionando normalmente para quem já possui o jogo, além dele Uhum. continuar disponível nos serviços de assinatura da Microsoft e da Sony. Eu joguei esse jogo no lançamento e achei bem divertido. Tinha alguns problemas, mas no geral foi bem legal. Joguei inclusive com os amigos aí, por exemplo, o Lucas Azudit que eu joguei. Joguei com ele e mais dois. A campanha não tem lá uma história espetacular, mas tem seus momentos épicos, igual o do bar, quando vem uma horda e você tem que se proteger lá dentro e tá tocando o sonzeira do Motorhead. Aquele lá pra mim foi o top do jogo. Então eu acho que, tipo assim, como ele foi feito já desde o início querendo pensar em ser um Left 4 Dead, eu acho que isso, certo ponto, puxou um pouco do hype da galera, mas depois que o pessoal jogou e viu que não tinha nada a ver, tipo assim, tinha as suas semelhanças, mas tinha muita coisa diferente, que acho que isso faz o pessoal ficar meio chateado assim com o jogo. E inevitavelmente ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Acho que ele chegou, teve algumas expansões, né, depois do pós-jogo que lançou. Uns foi meio, tipo assim, de começo ele foi meio bem recebido pelo povo, mas depois enjoa fácil, porque fica. Eu acho que a graça já era muito mais no Back 4 Blood mesmo, no Left 4 Dead, esse estilo de jogo. E acho que é uma coisa normal de se fazer, porque eles pararam o suporte de atualizações, então o jogo vai continuar do jeito que tá, com tudo que tem, e vão continuar a jogar até o servidor morrer, que deve morrer em alguns anos aí. E você, é, Lucas, o que você tem a me dizer? O Lucas Zurezin. Em relação ao Back 4 Blood, cara, quando eu vi essa notícia do encerramento das atualizações, isso me remeteu a pensar o que fez o Left 4 Dead ser um jogo tão bom. Por quê? Se a gente parar pra pensar, e eu joguei bastante na época, nossa, como eu joguei Left 4 Dead 2 e o primeiro. Era um jogo que não tinha atualizações de cenário, de mapa, um jogo que você não tinha progresso de armas, não tinha sistema de RPG, ou até mesmo de cartas lá que colocaram no Back 4 Blood. E ele era extremamente divertido de se jogar. Eu, tipo assim, às vezes eu pegava num dia para jogar as missões com os amigos, às vezes no dia seguinte a gente jogava as mesmas missões de novo, e sempre era muito bom. E ele era um jogo extremamente bem jogado no Steam. Então eu fiquei me questionando por que que um jogo que nem o Left 4 Dead naquela época, um jogo sem sistema de progressão, sem essas constantes expansões que nem o Back 4 Blood teve, por que que um jogo desse vingou tão bem, deu tão certo e foi tão bem jogado e o Back 4 Blood foi simplesmente sendo esquecido, mesmo com a insistência dos developers? E o único motivo que eu consegui pensar sobre isso é que naquela época não se tinha tantos jogos cooperativos que nem temos hoje. Então, quando chega o Left 4 Dead 1, ele, com aquele cooperativo para 4 pessoas no Xbox 360 e no PC, era novidade. Era uma coisa que você não tinha para jogar com seus amigos. Então, é um jogo que aí foi conseguindo cair no gosto do pessoal. Mesmo na versão do 360, foi muito bem jogada. Já o Back 4 Blood chegou num gênero um pouco saturado, o cooperativo para 4 pessoas. Então ele recebeu a fama dele ali no Game Pass, bastante gente jogou, terminou, fez o que dava para fazer, mas no tempo que começou a chegar as atualizações, o pessoal já estava meio que já tinha largado o jogo. Então eu acho interessante como o período que o jogo chega, independente de como o jogo é, influencia muito se ele vai ser bem recebido ou mal recebido ou abandonado conforme o tempo passa. E foi essa a minha visão do Back 4 Blood. Me divertiu, mas já larguei faz um bom tempo. É, eu acho que é uma coisa que influencia também, acho que tem a ver com a atmosfera do jogo. Entendeu? Porque o Back 4 Blood passa uma pegada extremamente séria e a pessoa não consegue, muitas pessoas não conseguiram se divertir tanto como se divertiam com Left 4 Dead, porque ele tinha uma pegada mais simples, objetivo simples e a diversão era por conta do jogador. O Back 4 Blood ele tem um background um pouco mais pesado, o gráfico dele, né, comparado ao Left 4 Dead, por mais que ele seja antigo, ele foi feito
o gráfico dele foi focado em dar, né, entre aspas, um certo nível de medo em relação ao ambiente, em relação aos inimigos. Então, por mais que as pessoas tivessem jogado, pelo que eu vi das pessoas que jogaram, não se sentiam tão confortáveis jogando Back 4 Blood. E hoje em dia, nos dias de hoje, cara, um jogo que é focado no cooperativo e não tem uma história que prende, ele não vinga, entendeu? Porque fica naquele jogar por jogar. Então, hoje em dia, a pessoa tem aquela galerinha que gosta de jogar o jogo nesse estilo. Aí a pessoa vai pro Back 4 Blood, percebe que a dinâmica é um pouco diferente, a atmosfera do jogo é diferente, e tá acostumado com aquela atmosfera mais leve do Left 4 Dead, a pessoa acaba dropando. E eu realmente achava que o Back 4 Blood ele ia durar muito mais. Não completou nem 2 anos o jogo e já vão parar de dar suporte, vão parar de fazer DLC. É uma notícia bem triste, para dizer a verdade, entendeu? Como eu já tinha jogado muito o Left 4 Dead, assim como o Lucas falou, né, é um gênero que havia ficado saturado. Quando o Back 4 Blood chegou, eu não fiquei muito empolgado, só fui jogar ele quando deram de graça na Epic Games. Eu joguei com a galera lá num grupo que eu participo. Foi divertido, mas não foi aquele divertido, caraca, tô ansioso pra jogar de novo. Não, bacana, mas eu prefiro o Left 4 Dead. E foi essa sensação que eu tive. E eu acho que muitas pessoas tiveram essa mesma sensação também. Eu nem tenho que argumentar, porque na verdade, eu não tive interesse de jogar o jogo, porque por mais incrível que pareça, eu nunca gostei de Left 4 Dead, cara. Nunca gostei. Nunca foi um gênero que me pegou. Então, quando saiu esse, eu fiz um pouco o caso danado. Mas, como vocês estão falando que, tipo assim, as pessoas que jogaram o Left 4 Dead antes, talvez não tenham se identificado tanto com esse, pode ser que comigo, quando for jogar, ou se jogasse, poderia acontecer o inverso, né? Eu não curti muito o Left 4 Dead, mas gostaria desse. Mas é estranho o jogo, tipo, ele perder já, não ter mais atualização em tão pouco tempo, né? Mas com certeza deve ser por isso que vocês falaram, mas eu não tenho uma opinião concreta justamente por eu não ter jogado a parada. Mas eu acredito que seja por isso. E é realmente triste um jogo tão cedo, né? Entre aspas, morrer tão cedo. Eu acho que se ele tivesse uma base maior de players, que eu creio que o motivo dele estar encerrando esse tipo de suporte a conteúdo é pela base de players dele. Eu acho que ele até receberia mais atualizações, mais DLCs. Eu acho que a ideia do jogo inicial eles queriam isso, um jogo para durar alguns anos, pelo menos uns 5, 6 anos. Mas, infelizmente, é o que acontece quando o jogo acaba não prendendo um público tão grande, ainda mais no dia de hoje que as pessoas estão querendo mais assim jogos com história do que jogos com diversão. Igual o Lucas falou aquela hora lá sobre o porquê o Back 4 Blood não foi tão bom igual o Left 4 Dead era na época, eu acho que é justamente isso mesmo. Imagina, numa época que poucas pessoas têm internet, é, chega assim uma novidade. Pá, você pode jogar ali em quatro amigos, jogar o jogo, puramente pela diversão. Porque o Back 4 Blood ele tenta copiar bastante assim o Left 4 Dead no quesito o estilo dos personagens. Você vê que, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, colocaram o dublador conhecido num dos personagens, que é o Wendell Bezerra, que dubla o Goku, né? E a voz dele, você na hora fala, poxa, é o Goku falando aqui, cara. E ele tá falando umas coisas nada a ver, tipo, nada a ver de engraçada. Então eu acho que, pelo dia que a gente tá hoje, como a indústria tá hoje, eu acho que foi muito normal eles parar o suporte assim a conteúdo. Vão deixar o jogo morrer com o tempo aí no servidor. Quando não tiver ninguém mais jogando, eles vão anunciar que vai fechar o servidor e pronto. Alguém mais aí tem alguma coisa pra falar sobre ele? Eu me lembrei de um outro jogo que eles também lançaram, com a pegada também de 4 players online, sem um foco assim grande, sem um enredo de peso, foi o Evolve. Não sei se vocês já chegaram a jogar. Quando lançou, eu fiquei hypadaço no jogo, comprei o jogo na época, joguei muito e de repente, do nada, eles abandonaram o jogo. Isso está acontecendo de novo com Back 4 Blood. É,
tá acontecendo com vários jogos. Eu acho que a galera não tá muito interessada em jogos desse gênero. O Evolve, ele tinha uma proposta muito boa, muito interessante. O Evolve eram 5 jogadores, né? 4 eram caçadores e um controlava o monstro. E, cara, foi um jogo muito divertido. Joguei muito, joguei até cansar. E, de repente, eles fecharam lá. Não, não fecharam, eles simplesmente pararam o suporte, o jogo ficou lá largado. A galera foi jogando até onde deu. Não tinha mais atualização também. A mesma coisa que aconteceu com Back 4 Blood. Tá se repetindo de novo. Então, não é a primeira vez que essa empresa tem esse mesmo problema com um jogo do mesmo estilo. Isso me faz pensar que o próximo projeto dele, se for nessa mesma pegada, acho que vai acontecer o mesmo problema. Eu não sei se é devido ao marketing fraco ou se realmente é a falta de interesse dos jogadores. Porque são 2 ótimos jogos. E esses 2 ótimos jogos pararam suporte em pouco tempo. Né? O Evolve, se não me engano, acho que durou menos. E, sei lá, cara, eu acho isso muito estranho, entendeu? A Turtle, ela tem que rever os conceitos dela e mudar um pouco o foco, porque não é a primeira vez que eles falham com esse tipo de jogo. Em relação ao que você falou, Zeca, eu acho que uma coisa que você falou é muito importante. Na época do Left 4 Dead, as galeras jogavam para se divertir no jogo. Então o jogo entregava uma coisa extremamente simples. Então você não tem sistema de carta, você não tem sistema de progressão. É um jogo que não é burocrático. Você entra, cria uma sala, convida teus amigos, joga do início ao fim e terminou. O Back 4 Blood, pelo menos para mim, eu sinto que ele quis se tornar um pouquinho burocrático demais. Então você tinha build. Eu entendo que assim, eles quiseram variar a jogabilidade dentro das fases e entre as pessoas. Então, fazer uma build X, outro build Y. Mas isso, pelo menos para mim, se tornou o jogo um pouco burocrático. Então, ao invés de ser aquele jogo simples que você entra para zoar com teus amigos, você tinha cartas, você tinha que ficar dropando, tinha que ficar upando, tinha que ficar configurando. Então, isso, pelo menos para mim, acabou me desanimando um pouco. Eu, para ser sincero, eu prefiro botar e jogar o Left 4 Dead 1 e 2, por mais que eles sejam antigos, do que jogar o Back 4 Blood. Para mim, é um jogo melhor, é um jogo superior. É um jogo mais simples, mais tranquilo, realmente ele é mais engraçado, ele tenta ser menos sério e me diverte mais. Eu não conseguiria voltar pro Back 4 Blood. Eu acho que eles deviam ter esquecido um pouco essa mecânica de cartas e builds e focado em deixar o jogo um pouquinho mais divertido, ele mesmo. Porque eu vejo que esse tipo de coisa não encaixava no jogo. Sistema de carta, por exemplo. Sistema de build no geral. Então é isso mesmo, não, não me sinto triste aí com o fim das atualizações. Bom, Tiff, tem algo a mais pra falar do Back 4 Blood? Ou podemos pular pro próximo tópico? Não tem nada mais pra falar. Pode pular pro próximo. Bom, então, agora entrando na área das polêmicas da semana. Jogos removidos da loja do Xbox 360 e a confusão do encerramento da loja. Bom, a Microsoft anunciou que vai remover cerca de 31 jogos do Xbox 360 do catálogo da loja, no caso do Marketplace antigo. Aparentemente, pelo que eu vi, é só do Marketplace mesmo do 360, mas falam que eles vão continuar disponível no Xbox One. Isso eu não entendi muito bem, não faz muito sentido. Mas realmente tem jogo que, por exemplo, ele tem uma versão da loja do Xbox, que é a loja que é compartilhada com o Xbox e o Windows, e a loja Marketplace, que é exclusiva do 360. Alguns jogos têm nas duas versões e um tem apenas no Marketplace. Eu creio que vão remover esses jogos assim só do 360 mesmo. Claro, tem alguns que nem tá mais na loja, né? No caso do, se eu não me engano, The Witcher 2 foi um dos que sumiu da loja já. Mas mesmo assim ele estava em alguns países, ele vai ser removido desses outros países também. No caso, eu recebi um e-mail falando desses jogos que seriam removidos, né? E pelas minhas contas deu 31 jogos. É, e isso vai ser a partir do dia 7 de fevereiro. Aí apareceu também uma coisa curiosa, as pessoas começaram a pesquisar sobre, e na pesquisa do Google apareceu que a loja do Xbox 360 acabaria no próximo ano
pedindo para que as pessoas adquirissem jogos e conteúdos dessa loja do Marketplace até mês que vem. Mas logo isso foi corrigido e falado que não passavam de um erro de informação do site e que não tinha nenhum pronunciamento para falar sobre isso. Então, de certa forma, a loja do 360 ainda está segura. E são só os 31 jogos mesmos que é confirmado que vai ser removido. É, Lucas do Desenho, o que você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, cara, esse esquema de loja aí, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu fico triste às vezes, né? Chega jogos que às vezes não estão disponíveis, você vê que vai sair. Então, mas na verdade isso me pegou de surpresa também. Eu sei que normalmente alguns jogos são delistados, isso eu já vi acontecer algumas vezes. Mas a única coisa que acontece é que realmente deixa aí um pouquinho da ideia de queria ter conseguido comprar alguns deles e não podia. Eric, Isso é alguma coisa? verdade. Isso é muita verdade. Bate uma tristeza, ainda mais quando é uma parada que você, tipo. Assim, não vou dizer não espera, porque eu acho que a gente espera um fim para as coisas assim. A gente sabe que vai acontecer. Mas quando a gente é pego de surpresa, a gente fica, caramba, caraca, por que que eu não. Ou por que que eu não pesquisei a imagem para descobrir, ou por que que eu descobri e deixei para depois e acabei esquecendo. Acho que isso que o Lucas falou, acho que tem muita verdade nisso, acho que ele foi muito feliz nessa afirmação, porque é verdade, cara. É verdade. Bom, eu já imaginava que isso fosse acontecer, entendeu? O Xbox 360 já tem muito tempo que ele tá aí. Então esse dia ia chegar. Tanto é que no último ano me dediquei a comprar jogos na Marketplace do 360 o máximo que eu pude, porque eu já estava esperando por isso. Realmente é uma notícia triste, mas infelizmente nada dura para sempre, né? Pelo que eu li aqui, eles vão ser removidos da loja, mas quem já comprou pode baixar normalmente. Pelo que eu li, não precisa se preocupar em deixar salvo no console, você pode baixar futuramente através da aba de downloads. E, cara, realmente é uma notícia triste. Essas notícias sempre são tristes, entendeu? Cara, 31 jogos saindo assim, e Verdade. um aviso tão tarde, né? Período tão curto, a partir do dia 7 de fevereiro, eles avisam isso 4 dias antes. Isso é muito triste. Tem muitos jogos bons, inclusive, que estão saindo da loja. Os Assassin's Creed 4, Liberation, Brotherhood, Assassin's Creed 3 vão todos sair da loja, entendeu? Star Wars Battlefront primeiro, né? Que, pô, pra mim é nostálgico demais. Conheci ele na época do PlayStation 2 e jogo ele ainda no PC. De vez em quando boto o emuladorzinho lá e jogo com meu irmão, no emulador de PS2. E realmente é uma notícia triste, mas. Bom, como tá escrito aqui na notícia que vai poder continuar baixando ele, eu acho que isso não vai afetar o Xbox One nem o Series em relação à retrocompatibilidade. Porque a minha preocupação era a seguinte: teve um período, se não me engano, foi final do ano passado, ou início de janeiro, se não me engano, e a live do Xbox 360 ficou fora e você não conseguia acessar a loja do jogo e você nem conseguia jogar os jogos, porque muitos jogos pedem para você conectar na live e você não conseguia conectar na live, consequentemente você não conseguia jogar. E isso me deixou muito preocupado. Pô, caramba, esse vínculo com a Xbox Live do 360, como é que isso vai acontecer se um dia eles simplesmente encerrarem a live do Xbox 360? Aí eu fui pro Xbox One para tentar jogar pela retro, e mesmo pela retro ele pede para conectar na live do Xbox 360. Eu falei, mano, como é que eles vão fazer para resolver isso? Se você não conectar na live 360, você não consegue jogar mesmo na retro. Não todos, mas alguns jogos sim. E como eu vi que parece que o servidor, por mais que um dia ele vá ser desligado, você vai conseguir baixar os jogos, pelo menos é o que está escrito aqui, isso me dá um pouco de alívio, entendeu? Quem não comprou ainda esses jogos, corre para comprar. Alguns jogos estão em promoção, preços muito bons, inclusive, aproveite. O que seria bacana que eles poderiam fazer
Ao invés de simplesmente só anunciar que eles serão removidos, eles anunciarem um saldão desses jogos para que a galera comprasse o máximo que pudesse antes que eles fossem removidos. Seria muito mais interessante, poderia vender bastante antes deles saírem da loja, não simplesmente só anunciar que vai sair. Vai sair, compra quem quer, não vou mexer em nada e dane-se. Minha única crítica é essa, entendeu? Avisar com antecedência, daqui a 30 dias tais jogos vão sair, vamos fazer um saldão, para a galera comprar o máximo que puder comprar aí, que esses jogos vão sair da loja. Nossa, isso seria maravilhoso. Infelizmente não é o que isso acontece, não é o que acontece. Mas pelo menos eles avisam, né? Eles avisam. Diferente do PlayStation 3. Os jogos saem sem aviso algum. Um dia você encontra o jogo, você pensa, vou gerar uma promoção. Na semana seguinte você vai olhar o mesmo jogo que você não acha mais. Então, dos males, o menor. Mas seria muito mais interessante se eles anunciassem um saldão aí pra galera comprar em massa, o máximo que pudesse, antes de ninguém poder mais comprar. Pra mim, acho que é só esse ponto negativo. E aí, Pontife, o que você acha disso aí? Foi esse ponto que eu tinha falado. E também a gente tava até brincando, né? Falando da questão lá da PSN, lá dos caras falarem que o jogo vai sair em tal mês, ele sai antes. Bem dizer é isso que você falou. Se pelo menos eles avisassem um pouco antes, dava tempo de, tipo assim, entre aspas, zerar o estoque, entre muitas aspas, né? E o pessoal correr atrás para conseguir comprar. Não só eles iam ganhar mais, como o pessoal também não ia ficar 100% desamparado, assim, em relação a isso. Mas avisar com, tipo assim, faltando tão pouco tempo, é um pouco complicado. Como eu falei antes, a gente sabe que vai acontecer, mas quando acontece, é triste, né? Tu vê uma parada assim, deixando de existir assim, principalmente quando é uma parada que você gosta, é muito complicado. Mas acho que a minha crítica ficaria na mesma base que a sua, assim. Eu poderia até criticar eles fecharem, mas aí não, é inevitável isso acontecer. Mas é mais por conta disso, avisar também com mais antecedência, dá tempo do pessoal ir lá e correr atrás. E, e aquele outro assunto que o Lucas tinha falado, né, de que às vezes bate um arrependimento, ou então, sei lá, um remorso, assim, entre outras palavras, de você não ter corrido atrás de um jogo que agora tá saindo, né? Tendo tanto tempo para conseguir fazer isso, mas acredito que seja só isso, não tem o que fazer, vai fechar e seguir a vida. Em relação à fala do Eric, acho que mais importante que um saldão, claro, eu acho sensacional essa ideia, é primeiro uma dedicação, até por parte da Microsoft, de trazer esses jogos para a venda de volta na loja. Por quê? Esses 31, 32 jogos aí, não são todos, por exemplo, que estão disponíveis em todas as lojas. A gente estava comentando do Left 4 Dead aqui, ele é um dos jogos que vai sair da loja e ele não está disponível na loja brasileira. Então, assim, você recebe a notícia que o jogo vai sair e você não consegue nem comprar ele. Sua única opção para comprar o Left 4 Dead é ir lá, colocar um endereço americano, passar o jogo em US$ 20. Então, assim, a ideia do saldão eu acho maravilhosa, só que acho que antes disso a Microsoft tinha que primeiro ter uma intenção de querer trazer esses jogos de volta. Acho que nem isso eles estão fazendo. Então, a gente vê aí, né, jogos que a galera vai ver sair da loja e não vai conseguir comprar. O meu caso, por exemplo, no Left 4 Dead. Eu tenho os dois no PC e queria comprar no console. Eu não vi esses jogos chegarem na loja BR e agora eu estou vendo eles saírem de todas as marketplaces. Então, é complicado. Eu gostaria, sim, dessa ideia do saldão, gostaria que eles voltassem com esses jogos. Então, assim, galera, vai sair dia 10, tá aqui um saldão. Esses jogos que não estavam disponíveis na Live BR, por exemplo, agora estão disponíveis para compra. E aí você pode ir lá e garantir o seu. Porque o sentimento é esse. Estou vendo um jogo sair da loja e estou vendo que eu não vou conseguir comprar ele. Isso aconteceu, por exemplo, com o Lego Senhor dos Anéis. Tá na Retrô, ele veio na loja e saiu da loja e não consegui comprar. Então isso é bem frustrante. Pegando o fio aí já desse assunto sobre jogos que saem da loja, vocês têm algum jogo que vocês gostariam de ter comprado? Pode ser até jogo antes de vocês ter console ou antes de serem gamers, assim, tipo, assim por dizer. Vocês gostariam de ter comprado ele e que hoje, infelizmente, não se encontra mais em lugar nenhum.
Inclusive, nem em outras plataformas. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Spider-Man, os da Activision. Esses são uns que sumiu da face da Terra, digamos assim. Você só encontra mídia física super cara, que por ser um jogo raro, hoje em dia, quem tem vende a preço de ouro. E tem vários exemplos de outros jogos também que vocês queriam ter comprado e já não tem mais nas lojas. Eu, por exemplo, tenho um jogo que eu busco esse jogo desde que eu me lembre, que é o Turok, uma versão de 2008. Esse jogo mesmo, hoje em dia, pelo que eu vi agora, tá fácil de achar ele pra comprar. Claro que ele tá num preço já bem mais alto por ser um pouquinho mais raro, né? Mas não existe mais código digital de nenhuma loja. E já isso já há muito tempo, desde que eu me lembro de ter um Xbox 360. Tipo, isso lá pra 2013, 2014 foi quando eu comecei a ver, já não tinha mais na loja pra comprar. E vocês aí, vocês têm algum jogo desse que vocês gostariam de ter comprado ou gostariam de comprar e não existe mais nenhuma loja? O The Amazing Spider-Man, aquele primeiro, que o 2 foi uma merda. Aquele primeiro, ele é da Activision, né? Isso, os dois Sim, são. sim. Os dois são. Esse daí. Cara, esse jogo foi extremamente pisoteado na época, eu lembro disso. Mas eu gostei muito do primeiro, mano. Gostei muito. Cara, eu não sei o que esse jogo tinha que eu gostava. Não sei se é porque eu gostei muito do filme. Aí juntou o amor pelo filme com o bagulho com o jogo, mas eu gostei muito desse jogo. Queria jogar ele de novo. Cara, o Spider-Man foi uma surpresa na época. É, ainda bem que a gente consegue achar para jogar no PC, né? Via torrent. É o meio É, alternativo mesmo. só por meios alternativos, exatamente. Eu joguei os dois ano passado, o Amazing 1 e o Amazing 2. Só pra te São ótimos informar, jogos. Hum, eu cheguei a achar uma key dele de PC vendendo por simplesmente por 2.300 e não sei quantos. minha nossa. Ah, Gente, não, melhor. É Que o Amazing isso. Spider-Man. Tá, Eu código queria, da eu Steam. queria comprar eles pro PlayStation 3, mas também tá difícil. Uma oportunidade que eu deixei passar por, sei lá, acho que por procrastinação, foi o Amazing Spider-Man 1 de PS3, que eu consegui achar por R$ 98. Eu falei, amanhã eu vejo. Fui ver no dia seguinte, não tinha mais. Uhum. sim. E um outro jogo que eu queria jogar no Xbox 360 é o Shadow of the Damned, que tá na retro e não acho em lugar nenhum para comprar. Já foi em diversos sites de outros países, Estados Unidos, Argentina, México, Alemão, e não tem nenhuma loja para poder comprar. Entendeu? Ele tá na retro e não tem onde comprar mais. Acabou. Você só consegue mídia física, que é raro de encontrar, e no mínimo que você vai achar ele aí por R$ 250. Entendeu? Isso é muito triste. Mas, né, quando o jogo tem disponível para PC, a gente ainda consegue, entendeu? A gente não consegue registrar oficialmente, não consegue colocar ele na Gamer Tag ou na ID, mas pelo menos a gente consegue experimentar, jogar, entender como era, matar a curiosidade. Mas a princípio são esses. Ah, e mais um jogo que eu lembrei agora, que eu estava olhando na live americana, e eu achei lá, tá, um jogo que tá na retro, não aparece na loja Xbox BR, mas tem na live americana, que tá na retro, um jogo 360, só que também não encontrei onde comprar, que é o Jurassic Park The Game, cara. O único jogo, né, nessa temática, né, de Jurassic Park que eu joguei, que eu me lembro, foi no Super Nintendo, Jurassic Park 2. E não conhecia mais nenhum outro jogo de Jurassic Park, a não ser aqueles de aqueles Evolution. E, cara, tinha esse jogo, eu nem sabia, eu achei ele na live americana, mas é só na retro, você entra lá e não tem a opção de compra dele, eu fiquei muito triste, porque é um jogo que eu nem sabia que tinha, e quando eu descobri, já não podia mais jogar. Aí entra Esse. naquela questão do começo da conversa, né? Que tem jogos que a gente, às vezes, queria ter e não pode ter mais porque a gente não acha mais em lugar nenhum. Esse que você tá falando era aquele que tinha pro PlayStation 1 também? Não. É 360 e PS3. Ah, é porque tinha um do Jurassic Park. Eu joguei muito no PlayStation 1. Eu não sei se era. Não sei se era só Jurassic Park ou se tinha mais algum nome. Não sei se alguém já chegou a jogar aqui também. Acho que a primeira fase você jogava com o T-Rex.
Não, não é esse não. Não, não é esse jogo não. Esse é baseado no filme. É um jogo baseado Sim, no filme Jurassic Park, esse do 360 do PlayStation 3. sim, sim. E não acha mais. Eu dei uma olhada nas screenshots lá, eu fiquei hypadaço no jogo e não tenho como conseguir jogar ele. É muito triste, cara. Realmente. Desde que eu migrei pro Xbox, eu venho do PC. Eu sempre estou tentando comprar tudo que eu tinha no PC e no Xbox, e uma coisa que me ajuda muito é a retrô. Quando a gente fala de jogos que a gente queria comprar, cara, eu me sinto muito triste quando tem um jogo que eu sei que tá na retrô, mas eu não consigo mais comprar ele. Por exemplo, o Batman Arkham Origins é um jogo que eu gostaria muito de ter no meu Xbox, mas eu não posso. O Lego Senhor dos Anéis, eu também gostaria de ter. É um jogo que eu não sei se está na retrô, mas eu gostaria de jogar também, é o Deadpool. Então, assim, quando chega essas paradas de sair da loja, de ser removido da loja, as pessoas que chegam depois no console, de certa forma, elas ficam prejudicadas. Porque, vamos supor, vai sair os jogos agora, vai sair o Orange Box, vai sair o Left 4 Dead, o Half-Life. Quem comprar o console no mês que vem, se receber uma indicação de um amigo, poxa, joga aquele jogo lá, é top e tudo mais, não vai poder ter acesso a esse jogo. Já não É, poderia por causa da loja, mas especialmente agora a restrição de não estar mais na loja, agora é que não consegue mesmo. E aí, como a gente vê console 100% digital, como é o caso do Series S, o Xbox One S totalmente digital, você não tem como acessar o jogo, simples assim. Amazing Spider-Man também, adoraria jogar ele, sei que ele tá na retrô, mas não posso. Então é eu frustrante. também, eu também vim do PC e é aquilo, né, cara? O povo tá acostumado com o mainstream. Então tem muitos jogos que podem ser bons e a gente nem sabe que existem, né? Eu vim do PC, né? PC desde 1998, né? Em alguns momentos da minha vida eu tive consoles, mas meu foco sempre foi o PC. E só resolvi comprar o Xbox 360 em 2018 ou 2019. Aí eu entrei no Marketplace e vi um monte de jogos que eu nem sabia da existência. Falei, caraca, que jogos maneiros e não sei o quê. Aí depois ia pra loja da Retro do Xbox One, depois eu comprei, e vários jogos lá que eu não sabia, que eu achei interessante e já não podia mais comprar. Falei, caramba, tinha esses jogos aqui, se eu tivesse Xbox há mais tempo, provavelmente teria comprado, e eu não posso mais. É realmente uma situação frustrante, né? Realmente é bem triste mesmo quando a gente não acha um jogo, é bem frustrante mesmo, porque é uma coisa que você olha, nossa, esse jogo aqui eu lembro dele da minha infância, ou esse jogo aqui eu joguei a continuação dele, não sabia que tinha antes, tem, mas não tem pra comprar. Mas é isso aí, então. Mais alguma coisa pra dizer sobre isso ou podemos pular pro próximo tópico? A minha parte tá ok. 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 Então, o próximo tópico, outra polêmica. Do fim das mídias físicas do Xbox e a localização de jogos em PTBR no Brasil. Bom, essa semana teve circulando essa notícia aí. Aparentemente, o site de uma loja de jogos noticiou que, por causa do Game Pass, iriam parar de fabricar mídias físicas no Brasil. Tipo, eu achei meio estranho o cara ligar o Game Pass a isso, né, por uma loja. Só que aí a mídia brasileira começou a ir atrás. Especificamente a Voxel, por exemplo. É entrado em contato, não foi informado com quem, mas creio eu que eles entraram em contato no suporte da Microsoft para falar sobre, para perguntar sobre, né? E o Xbox mandou a simples mensagem para eles. No Xbox, sempre buscamos maneiras diferentes de continuar trazendo aos fãs melhor conteúdo para jogar no dispositivo que eles desejam. A comunidade Uhum. agora pode aproveitar nossos jogos por meios de códigos digitais ou em seu primeiro dia através do Game Pass. Estamos ansiosos por incríveis 12 meses que temos pela frente. Foi isso que o Xbox soltou. Só que, tipo, isso me pareceu não sendo uma confirmação, mas mesmo assim colocaram que era confirmado que a mídia física tinha acabado. E falaram que eles também negaram que sobre a localização. Mas depois, como isso tomou uma proporção grande,
Depois teve uma outra resposta do Xbox, que em novo contato deles, falou que o Xbox não confirmou o encerramento de fabricação e distribuição de jogos em mídia física e que a nota da empresa apenas sugeriu que o formato digital será vendido no mercado local também. Ou seja, eles só reforçado que tem a mídia, que quem não quer mídia física tem o digital. Só que pegaram isso e falaram que acabou, que confirmaram. E depois a empresa também falou que não iria mais se posicionar sobre o assunto. Creio eu que eles devem ter falado que não tem nada para falar sobre isso, porque tudo continua igual. Só que o estrago já estava feito, né? Isso já está circulando em tudo quanto é grupo, que o Xbox vai parar de fazer mídia física, o que é uma coisa que não tem sentido. E um outro usuário no Twitter disse que entrou em contato com o suporte e o suporte respondeu para ele o seguinte: se não tem pronunciamento oficial no site da Microsoft, quer dizer que nada mudou. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Tem alguma coisa mais a acrescentar? É, Lucas Asbudezin. Primeiramente sobre isso, cara, esse tipo de polêmica aí, eu acho que a primeira coisa que é importante falar que é o perigo de confiar 100% num jornalista ou naquilo que eu chamo, né, da autoridade. Então, uma revista fala que conversou com a Microsoft e aponta isso, ou o jornalista fala que conversou com a Microsoft e aponta isso, e aí acaba disseminando e a velocidade para fazer isso voltar atrás é muito mais lenta do que aquilo se espalha. O que eu quero dizer? A Microsoft nesse ponto, cara, eu também tenho que dizer que ela não está fazendo um excelente trabalho de voltar atrás com essa informação. Ela mandou mais se a gente não falou nada, então provavelmente não mudou nada. E para o jornalismo, ou para a galera que é interessada em fazer guerrinha, esse tipo de afirmação nem existe. Eles vão continuar disseminando, continuar passando essa informação para frente. Mas eu acho que o meu comentário vai ser mais em cima de se de fato extinguir as mídias físicas no futuro. Eu lembro que desde que eu acompanho aí, acho que começou isso na geração. Que geração que eu comecei a ouvir sobre isso? Não lembro se foi no PS4 ou no próprio PS3, que as mídias digitais fazem bastante sucesso e um dia as mídias físicas iriam acabar. Então não é uma coisa que pegaria a gente de surpresa. Uma hora vai chegar uma empresa que vai falar assim: de hoje em diante não tem mais. A gente tem que pensar que isso é uma realidade, não é uma coisa impossível de acontecer. Especialmente porque agora a gente está vendo consoles que são focados 100% no digital. Então tem o Xbox Series S, a gente tem o PS5 totalmente digital, a gente teve o One totalmente digital. Então isso vai ser uma realidade eventualmente. E aí um último comentário além disso é que eu acho legal que a geração do PS3 ela conseguiu separar dois tipos de público, né? Os colecionadores dos jogadores. Tá certo que tem colecionador que também é jogador, mas tem pessoas, por exemplo, no meu caso, que são apenas jogadores. Então eu não me importo de ter estante com jogos ou ter o jogo mídia física. Para mim, a mídia digital já é suficiente. Eu tenho a minha licença do jogo, eu inicio, jogo e é isso aí. Não também sigo aquele argumento de que se você tem mídia física você consegue jogar os jogos de forma mais rápida, porque você não precisa ficar baixando ele, porque desde a geração do PS3 a gente vê aí jogos que você põe ele no teu leitor, tem que instalar o jogo, tem que atualizar o jogo. Tem algumas polêmicas de jogos antigos que às vezes você põe o jogo tem tipo 200 MB no disco e você tem que baixar tudo. Mas eu não julgo quem tem o hobby de colecionador, acho muito bonito, acho muito bacana. Mas essa pessoa também precisa se preparar que uma hora o fim da mídia física vem. Pode não ser nessa geração ou na próxima, mas infelizmente ele vem. É uma tendência. Seria mais esse comentário mesmo. Pontife, tem algo a dizer sobre isso? Sim, na verdade eu estava até falando já e não vi que estava mutado. Mas eu acho que é uma tendência, até porque a gente já está vendo isso acontecer e não é de hoje, você pode ver que basicamente não existem mais aparelhos de DVD nas casas das pessoas. O rádio basicamente está se tornando
um item raro, as pessoas não escutam praticamente mais CDs. E, cara, como o Lucas falou, um dia vai acontecer. Eu também acho muito legal se colecionar. Tem vezes, tipo, por exemplo, agora vai lançar o Hogwarts Legacy. Eu sou um mega fã de Harry Potter. Então, tipo, eu adoraria, cara, ter a mídia física do jogo, mas o Series S não tem mídia física. Só por isso que às vezes eu fico meio assim, mas pra mim também não faz diferença, mas eu acho que é uma tendência por conta de que você corta muito custo, corta muito gasto. Acho que rola também acho não tenho certeza que rola uma economia também e é uma tendência do mundo, né, cara? Você vê que se não fosse tendência, não teria console 100% digital. Você vê que não teria necessidade do PlayStation ter no PS5, por exemplo, ter um console por mídia física e outro mídia digital. Acho que o pessoal sabe bem que isso um dia vai acontecer. Eu não vejo problema. Acho legal, eu ainda tenho alguns discos aqui, acho que até mostrei para vocês uma vez no grupo, antigos aqui que eu ainda guardo, não tenho carinho, mas vai acontecer, vai rolar. E outro ponto, eu acho que, cara, é muito estranho, como o Zeca falou, tipo, a parada vir de uma loja e automaticamente você associar o Game Pass. Eu acho que isso fomenta muita graça, muita palhaçada de gente que usa isso como argumento. A gente viu o Forza provou isso quando lançou. Acho que o próprio Halo Infinite, com todos os problemas, também provou um pouco disso. O Hi-Fi aí, recentemente, sendo um jogo que não foi anunciado, não teve marketing, não teve nada e tá saindo bem pra caramba. E acho que o Game Pass, acho que essa história de que o Game Pass prejudica, eu acho que existem sim pessoas que não compram por conta de estar no serviço, e eu entendo, a pessoa não tem obrigação nenhuma, ela já tá pagando, então ela, eu não vou dizer que ela compra, mas indiretamente ela, né, tá bancando ali a parada. Mas eu acho que esse argumento é totalmente inválido. Totalmente inválido. Eu acho que diminui um pouquinho, sim, mas não a ponto de ninguém comprar a parada. Eu acho que já não funciona dessa forma. E é muito estranho ligar diretamente ao Game Pass, né? Acho muito estranho. Principalmente agora com o Hi-Fi fazendo sucesso. E eu acho que é basicamente isso. Basicamente essa é a minha opinião sobre esse assunto. Bom, eu costumo colecionar jogos em mídia física, então, para mim, é uma notícia muito triste, mas não posso negar que era algo inevitável. Da mesma forma que o cartucho foi substituído pelo CD, o CD foi substituído pelo DVD, o DVD pelo Blu-ray, e agora o Blu-ray vai ser substituído pelo digital. É, por mais que eu não goste da notícia, isso não é surpresa, esse dia chegaria, né? É, e a tendência realmente vai ser essa, entendeu? A Sony deu o primeiro passo lançando duas versões de PlayStation 5, uma com leitor e outra sem leitor, como o Lucas falou. Microsoft também fez a mesma coisa com o Series S sem leitor e os Series S sem leitor e o Series X com leitor. Provavelmente, é muito provável que na próxima geração nenhum dos consoles de nenhuma das empresas venha com leitor. Se não for na próxima, será na posterior. Que infelizmente a realidade é essa, entendeu? O mundo está evoluindo, Verdade. outras opções de mídia. Então a tendência realmente iria ser essa mais cedo ou mais tarde. É uma infelicidade ter começado, né, já com o Xbox entrando nessa polêmica, ainda mais como vocês falaram aí em relação dessa guerra de consoles. O Xbox é sempre o primeiro a apanhar, mas tenho certeza de que quando a Sony anunciar que ela vai fazer a mesma coisa, vai todo mundo aplaudir. Mas, cara, é isso, entendeu? Pra mim é muito triste, ainda mais eu que coleciono. E é se adaptar, entendeu? É se adaptar a essa mudança aí. A mídia física vai acabar, é uma realidade, a gente tem que se adaptar a essa mudança. Bom, o Xbox, no One S digital, ele chegou a fazer a primeira versão digital de um console, né? Que tinha 1 TB de memória e totalmente digital. Ele foi o primeiro a lançar essa tendência. A Sony veio logo em seguida com o PlayStation 5 digital.
E a Microsoft, novamente, uma surpresa com o Series S, que além de digital era mais compacto, menos performance e o principal, mais barato, né? Mais acessível. Então, a questão muito é que, tipo, ainda se trata de um rumor, mas realmente a gente espera que isso vai acontecer cedo ou tarde. Claro que eu não creio que vai ser no meio de uma geração, mas vale lembrar um pouco sobre os PC, como que foi. No PC tinha o CD, o DVD no caso, né? Não chegou a entrar na era do Blu-ray. E começou a surgir a Steam, que conforme as pessoas foram tendo internet, ela foi popularizando cada vez mais. E, por exemplo, é, a polêmica era mais que isso ia acabar no Brasil apenas, e no resto do mundo ia continuar fabricando. Alguns jogos já acontece isso depende totalmente da publicadora, não do Xbox. E no PC, por exemplo, aconteceu exatamente isso. Em algumas regiões parou de ter CD. Tanto que, por exemplo, quem aí é mais antigo do PC, digamos assim, mais antigo que eu falo, pode ser recente, até de 2012, 2013, quando ainda tinha mídia física de PC lá fora, mas no Brasil não tinha. Não vendia mais mídia física no Brasil, mas em alguns países vendia. E quando você ia baixar aquele jogo no torrent craqueado, ele vinha sempre um CD que você só atualizava o crack ali e rodava. Instalava via um CD. E esse era uma cópia do CD original. E creio que pode ser que aconteça realmente. Não, eu não creio que vai ser durante uma geração, no meio dela, mas assim que finalizar uma e começar a outra, já pode ser que já cortem as asas das mídias digital aí. E acho que vai ser assim. Vai primeiro tirar dos países mais fracos, pode ser que aconteça mesmo no final da geração. Começa a parar de vender em países que não tem tanta venda, como o Brasil, provavelmente eu imagino que seja um deles, mas acho que não vão cortar as mídias físicas assim no meio de uma geração, não. E realmente isso não. Creio que isso daí foi pura polêmica criada mesmo por uma loja que ganhou seu minuto de atenção e já era. Alguém mais tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu fui pro console. Um dos motivos de eu ter ido pro console, além de outros, né, era a questão da mídia, entendeu? Que há muito tempo eu não tinha essa sensação de você ter ali o jogo, a capinha, você abrir e colocar o CD. Isso é uma coisa que eu já não tinha no PC há muitos anos. Se eu não me engano, o último jogo que eu comprei em mídia física pro PC foi o Fear, o primeiro Fear, em 2007. Foi o último jogo mídia física que eu comprei no PC até conhecer Steam. E é aquilo que eu já falava com vocês antes, cara. Eu tava enjoado já. Falei, pô, tanto tempo só na mídia digital, mídia digital, mídia digital, mídia digital. Vou focar mais na mídia física agora. Agora a mídia física tá acabando. Meio que eu cheguei tarde na festa. Então é isso. Realmente é uma coisa que é inevitável. Vai chegar mais cedo ou mais tarde. E vai levar um tempo pra galera se acostumar. E vamos ver o que vai dar aí nas próximas atualizações, próximas informações sobre qual vai ser o futuro das mídias físicas. Uma coisa que fica em aberto para mim é que, assim, a maioria das pessoas já sabe que isso é uma realidade, é uma coisa que vai acontecer. Então, em determinado momento, alguma empresa vai dar esse passo. Especialmente porque mídia física, todo mundo pensa em desenvolvedor grande. Mas um desenvolvedor indie, por exemplo, tem muitos jogos que não chegam a ter mídia física porque o investimento é muito alto. Vai chegar uma hora que alguma empresa vai falar assim, ó, a partir de hoje não tem mais. Eu não entendo porque isso vira motivo de chacota em alguns momentos. Assim, uma plataforma não vai ter mais mídia física, vira uma zoação, por assim dizer. Isso é uma realidade do mercado. Eventualmente alguém vai dar esse passo. Então, é mais uma questão de, se derem o passo na plataforma que não é a sua, saiba, entre aspas, né, que a sua também será a próxima. Isso vai acontecer, é inevitável, até para economizar custo, porque todo mundo está vendo que os jogos estão aumentando de preço, então de 60 para 70 dólares, a produção dos jogos aumentou de preço, e se eles não acharem nada para cortar um custo ali, vai continuar subindo. Nas próximas gerações a gente vai ver jogo de 80, 90 dólares. Então pode ser até uma forma de estancar esse sangramento aí de valor de produção de jogos. Eu Seria não mais acho isso que, mesmo. eu não acho que seja uma forma de estancamento, entendeu? Porque toda empresa ela vê lucro.
Então não vai ser um estancamento. Ela só está cortando custo para lucrar mais. Entendeu? Tanto é que, por mais que eles comecem parando de emitir mídia física para certos países, o valor continua o mesmo. Entendeu? Se não me engano, o Call of Duty mais recente, ele não veio para cá oficialmente. E não veio mais barato o jogo para cá, digital. Continua caro. Entendeu? Realmente isso é uma tendência do mercado, cortar custos para aumentar os lucros. E a mídia digital ela já ia dominar tudo mesmo, já era de se esperar, desde a época do PlayStation 3 e Xbox 360. E isso só, como é que eu posso dizer? Isso só vai aumentar, entendeu? Eu não acho que seja para vamos cortar o custo aqui para baixar o preço para o consumidor final lá na frente. Não, não acho. Porque a gente tem alguns exemplos aí de jogos que não vieram mídia física e o preço continua o mesmo. Eu acho que, infelizmente, a tendência vai ser essa mesmo. Eu acho que não tem nada a ver com preço, não. Acho que é mais a questão de corte de custo, né? Linha de produção, de mídia, gravação, fazer capa, fazer panfleto, fazer label, logística, entrega. Isso gera muito custo. Então, acho que quem mais vai sofrer isso vai ser o varejo. O varejo vai passar a vender códigos, entendeu? E vai parar de vender mídia física. Aí eu já não sei como vai ser a distribuição ali. De repente o varejo possa até ganhar mais do que ganha com a mídia física, por conta desse corte de gasto. Mas no consumidor, duvido muito que vai haver alguma diferença positiva. O dono do Eneba vai ficar milionário. Eu só sei que eu, como dono de. Eu já venho utilizando o digital aí em maior parte desde quando eu tava no PS4, Xbox One. Só sei que agora que eu tô com o console 100% digital, eu olho pra essas polêmicas e fico, tipo, sem saber como reagir. Só fico lendo o chat e fico, tipo, beleza. Basicamente, pra quem já tem o Series S nessa geração, não vai mudar nada, né? Já sempre foi digital desde seu lançamento. Bom, então, Verdade. se alguém tem mais algo para dizer, Não, e já encerrei aqui. Posso dizer que eu tô muito chateado. Cheguei tarde na brincadeira, tô com cacetada de mídia física aqui, a mídia física vai acabar. Minha única esperança é que depois que encerrarem a produção de mídias, de todas as mídias físicas, as mídias físicas que já estão por aí rodando o mundo, aumentem o preço para poder vender e ganhar um dinheiro. É o único ponto positivo que eu posso esperar disso agora. Em relação a. Você prefere encerrar por aqui ou a gente faz um comentário sobre a emulação do Xbox? O que você acha, Zeca? Não, então, ia chegar nesse ponto agora, só que ao invés de eu falar da emulação, eu ia falar sobre o que a gente tá jogando no meio da semana, aí você poderia falar sobre isso. Beleza, então. Aí pode deixar a minha vez por último e aí eu comento um pouquinho. Beleza, então agora vamos falar o que a gente jogou durante a semana, o que achou do jogo. Por exemplo, eu zerei o Doom 3 nessa semana e joguei o Lego Star Wars, Skywalker Saga e High on Life. Peguei a versão de PC, coloquei o mod de tradução e tô jogando ela. Mas vou falar um pouco sobre o Doom 3, que é um jogo que pra mim era novo e eu consegui finalizar ele durante a semana, aí no decorrer da semana. Olha, é um jogo injustiçado. Eu vi que muita gente metia o pau nele, eu não sabia o porquê. Mas deu pra ver que ele não tem nem a pegada dos Doom antigo, dos mais antigos no caso, né? E nem dos novos. Ele é puxado totalmente pro terror e o sombrio. E olha, eu me surpreendi bastante. Até me enganei, eu joguei ele na dificuldade veterano, achando que tava no normal. Tava achando muito difícil. Mas como eu não sei, eu acho que o jogo nem tem seleção de dificuldade durante o jogo, só no início. Eu nem sei como também coloquei em veterano, que eu nem lembro. Eu só lembro de começar a jogar e continuar jogando. E eu gostei bastante dele. E High on Life eu tô gostando também, tô na metade do jogo. E o Lego Star Wars Skywalker Saga, que é basicamente a versão Lego dos filmes, que também tô gostando bastante.
Bom, então já que o Lucas quer falar pro último, então vamos pro outro Lucas. E aí, Lucas, o que tem jogado nessa semana? O que tá achando do jogo que tá jogando? Essa semana eu tô, como o tempo tá muito corrido, bem dizer, eu tô focando só no hi-fi. Acho que, na minha opinião, não vai ser muito diferente de todo mundo que jogou, que tá jogando. Tô achando o jogo excelente, jogo fenomenal. Acho que a frase que se encaixa nele é a frase que muita gente estava falando, né? Que tipo, que ele não prometeu nada e entregou tudo, né? Essa frase eu acho que combinou perfeitamente. O jogo é... Cara, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu tô gostando muito do jogo, porque é um gênero que eu gosto e sem contar todas as qualidades, né? Junta a gameplay que eu achei muito gostosa, a gameplay do jogo. Tô achando, né, na verdade. Acho que é uma história um tanto simples, mas ela tá sendo cativante. Os personagens, até comentei com você que você ia pedir muito uma animação ou um filme, porque é excelente. É um jogo que, na minha opinião, ele consegue ser um jogo normal, mas diferente ele, ao mesmo tempo. É um desenho, né, tecnicamente. Aí junta com música também. E dá uma felicidade e uma tristeza saber que eu tô zerando ele, né? Acabando ele ali. Provavelmente vou jogar de novo. Acho que tá sendo uma surpresa. E eu tô fazendo um aquecimento também por Hogwarts Legacy. Tô jogando os Lego Harry Potter. E é aquela coisa do Lego, né? Jogos bons, divertidos. Uma, uma reimaginação basicamente mais suave dos filmes ou dos quadrinhos, ou o que seja que esteja abordando. Mas é isso, tipo, essa semana é mais hi-fi mesmo. E tô achando o jogo excelente, 10/10 e não tenho do que reclamar. Todos os elogios que ele tá tendo, na minha opinião, são totalmente válidos. Essa semana eu não tive muito como jogar, né? Sofri um acidente aí, dia 31 de janeiro. Fiquei 4 dias sem jogar nada. Hoje que eu peguei o controle para jogar, mas aí eu fui pro A Plague Tale, que é um jogo mais tranquilo de jogar por causa do meu dedo. Aí eu peguei ele só para fazer o New Game Mais, para pegar as conquistas que faltam e só. Felizmente essa semana não deu para jogar nada, tive que ficar com a mão de molho. Então só deu para jogar isso mesmo. Tava jogando Hi-Fi, né, até o domingo passado. E depois disso não pude jogar. Voltei hoje, mas estou com um jogo mais leve, mais tranquilo, terminando ali as conquistas. Assim que tiver 100%, eu volto de novo para finalizar o Hi-Fi e caçar o próximo jogo aí para jogar essa semana que vem. Então, como eu ia falar dos emuladores aí, hoje mesmo a gente teve a notícia que o emulador do Xbox 360 foi portado pro Xbox Series e Xbox One, e eu praticamente estou vivendo de emuladores aí. Eu diria que eu fiquei bem surpreso de ver os emuladores rodando com tamanha qualidade no Xbox Series S. Porque uma coisa que desde que eu saí do PC, eu sempre tenho que dizer que o PC sempre ganhou de lavada é a emulação. Porque o PC sempre proporcionou não uma emulação, tá aqui o seu jogo, jogue ele dessa maneira. Ele sempre proporcionou filtros, então packs de textura, jogos traduzidos. Então o PC sempre teve esse carinho da minha parte por causa disso. Quando eu cheguei no Xbox e depois de um tempo eu vi que começou a sair o RetroArch, que traz a emulação mais retrô, o emulador de PlayStation 2, de Wii, de GameCube, agora o de 360, eu estou notando que o Xbox está se tornando uma plataforma extremamente completa para mim. Nesse exato momento eu estou conferindo a saga Silent Hill e eu estou aqui jogando Silent Hill 1, o jogo está em 1440p e widescreen, uma coisa que eu jamais imaginaria que conseguiria fazer num console, se não fosse por meios oficiais da desenvolvedora, digamos assim. Então, eu sou uma pessoa que gosto bastante de jogar coisas retrôs. Eu simplesmente pauso tudo que é lançamento no mercado e fico imerso em jogos que são bem antigos, porque me interessa esse tipo de jogo. Eu gosto de ver aonde foi a origem de tal jogo, acompanhar uma saga. E os emuladores do PC sempre fizeram esse excelente trabalho.
Então, acordar e ver que o emulador de Xbox 360 foi portado para o Series é uma coisa bem incrível, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. Mesmo que nós tenhamos a Retro, né, que a gente sabe que tem vários jogos, até todos os nossos tópicos aqui giraram em torno de jogos que com o tempo ficam indisponíveis em certas plataformas. Então os emuladores eles ajudam a preservar esse tipo de coisa. Especialmente quando são plataformas muito antigas, que por exemplo envolvem fitas. A gente tem o Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive. Então é necessário a existência dos emuladores para preservar esses jogos, especialmente para quem gosta bastante. Eu posso não ser um colecionador de jogos, mas em questão de jogar mesmo, eu curto bastante jogar bastante coisa retrô. Então seria mais isso mesmo, essa felicidade, né? Recebi essa notícia negativa dos jogos da loja saindo, mas recebi a notícia positiva que os emuladores estão avançando mais ainda. Então para mim foi uma troca justa. Seria mais isso mesmo. E nesses emuladores, você. Que jogo que você jogou durante a semana, que você gostou? Por exemplo, você falou do Silent Hill, o que tá achando dele? Olha, eu sou um cara que tem bastante medo de terror, cara, e eu tô surpreso o quanto que esse Silent Hill do PS1 consegue botar medo, velho. Os bonecos estão aqui em quadradinho, em polígonos bem simplesinho, mas o negócio é sinistro. E até uma coisa legal, porque assim, o Silent Hill 1, ele pode não ter os melhores gráficos do mercado, porque é um jogo de PS1, mas ainda assim tudo nele é extremamente caprichado. A trilha sonora, a ambientação, a atmosfera, o personagem, os cenários. Então, neste momento aí, eu vou maratonar o Silent Hills e atualmente estou focado somente no primeiro. Joguei umas outras coisinhas ou outra, mas nada significativo que nem Silent Hill. Pontife, tem algo a dizer? Algo mais a dizer, aliás? Não, não, acho que fechei que eu queria dizer já. Bom, então, sendo assim, agora eu vou fazer uma outra perguntinha puxando o fio já desse assunto de jogos que jogamos na semana. Esse vai ser pro Eric, que deu essa sugestão pra gente. Um jogo que você acha que é desconhecido, mas que você gostou muito. E aí, Eric, tem algum na memória aí? O mais recente, que nunca vi ninguém falando, nem comentando, nem nada, nem sequer citando nome, que eu já falei lá no grupo várias vezes, é o tal do Dreamscape. Ele é um roguelike, né? Conta a história de uma menina com depressão. E, cara, o combate dele é simples, porém difícil, né? A história começa com ela tentando lidar com a depressão jogando videogame. O videogame dela dá defeito, então a válvula de escape dela ela perdeu. E ela passa a sonhar. Ela sonha que ela está dentro dos jogos que ela jogou, entendeu? E você tem que enfrentar todos os problemas psicológicos que são os bosses do jogo. E conforme o jogo vai avançando, ela vai evoluindo. Então, um belo dia ela cria coragem de sair de casa, vai numa cafeteria, encontra uma pessoa, conversa. Conforme ela vai fazendo amizades, essas amizades dão um bônus para ela dentro do sonho, para ela poder derrotar esses problemas. Então, cara, é um jogo com uma proposta muito boa. Tem muita referência de jogos dentro dos sonhos. Inclusive tinha uma espada do Cloud em uma das fases. E os itens, como é um roguelike, os itens são todos aleatórios. Toda vez que você volta para o sonho, é sempre uma arma diferente, sempre com referência a algum jogo. E, cara, eu gostei muito. É um jogo muito interessante. Tem uma história muito tocante. E o jogo é muito divertido, apesar de difícil. Recomendo bastante. Olha, esse daí me parece jogo pro Pontife. E aí, Pontife, tem algum jogo na memória aí que acha que não é conhecido, mas que você gostou bastante quando jogou? Mas tem que ser atual. Não, pode ser qualquer época, pode ser jogo que você jogou até na sua infância, que às vezes você nem lembra o nome, mas que pô, você acha que ninguém conhece, que você recomenda. Cara, achar que ninguém conhece, acho que é demais, mas é um jogo que, tipo assim, que eu não lembro de ter visto alguém comentando. Não, eu Isso. lembro, na verdade, mas pouquíssimas pessoas, que foi o
o Soul River. Eu acho esse Isso, jogo exatamente. incrível. Lógico que não é um jogo. Eu não acho que ele seja um jogo extremamente conhecido. Mas, cara, é um jogo excelente. Esse jogo, sim, na minha opinião, ele merece um remake. E merece muito. Porque acho que você tinha. Pô, não vou me recordar. Porque, na verdade, ele começou lá atrás. Acho que é Legacy of Kain, na verdade, né? Essa saga. O Soul River é meio que um. Não vou dizer uma DLC, mas ele é meio que um. Aborda outro personagem, outra história. Acho que é um jogo incrível com essa temática de vampiro, essas coisas assim sobrenaturais. Acho que tá um pouquinho em falta hoje em dia. Acho que ainda mais o Lucas estava falando, né, que gosta também de jogar jogos na retro. Caso não tenha jogado, ou caso ele tenha jogado, acredito que vai se identificar. Cara, Soul River é um jogo excelente. Tô até pensando em jogar ele de novo. Quer dizer, eu vou jogar ele de novo em alguma hora. Mas acho que é esse mesmo. Quem não jogou, corra atrás. E aí, Lucas, tem algum aí na memória? Cara, eu tenho um. Não é um jogo antigo, ele é um jogo recente. Ele é um jogo do PS Vita que foi portado para as outras plataformas. Minha maior dificuldade em recomendar ele para as pessoas é porque ele é 100% em inglês, que ele envolve muita leitura de texto e a jogabilidade dele é no gênero visual novel. Então é aqueles que tem texto na tela e é mais clicando em texto na tela e texto atrás de texto. Mas esse jogo, para mim, ele tem, acho que eu diria que é a melhor história que eu já vi num jogo. Eu mandava, quando eu tava de férias, eu mandava às vezes 12 horas seguidas jogando isso tranquilamente. E é o Danganronpa. O primeiro, o segundo e o V3 são todos maravilhosos. Então, o Danganronpa, ele conta uma história que eu nunca vi esse tipo de plot twist, ou esse tipo de segredo em jogo, que é assim. O primeiro Danganronpa, você é um aluno e você se encontra reunido com vários outros alunos numa escola totalmente trancada. E o que acontece é, cada aluno ele é especialista numa coisa. Então, por exemplo, você tem o melhor jogador de golfe, você tem a melhor menina que lida com moda, o melhor detetive. É uma coisa bem, bem japonesa mesmo. E aí, de repente, você se encontra todo mundo preso nessa escola, tudo trancado, com barras de ferro, você não tem acesso ao exterior. E todo mundo está perdido, querendo respostas e tudo mais. Assim já começa aquele clima bem sinistro no jogo. E aí, beleza, você vai vivendo, os alunos vão se conhecendo. De repente, tem um personagem bem icônico da saga, que parece um ursinho de pelúcia, que é o Monokuma. E ele joga aquela primeira frase sinistra. Ele fala que os alunos, aquele que desejar sair dessa escola, ele precisa se graduar. E a única maneira de se graduar é ele conseguindo assassinar um outro estudante e não sendo pego. E esse não ser pego é porque toda vez que se descobre um corpo na escola tem uma espécie de investigação e julgamento por parte dos estudantes. Então, o jogo ele apresenta uma história muito sinistra, porque ao mesmo tempo que você quer descobrir por que que você está ali e o que está acontecendo no mundo exterior, porque o jogo dá vários indícios que a coisa está pegando lá fora, você também fica muito apreensivo com os acontecimentos dentro da escola. Porque no início sempre rola aquele clichêzinho de a gente não vai matar ninguém, a gente vai se unir, e de repente, uns 2 dias depois, dentro do jogo, você vê e aparece o primeiro corpo. E o Danganronpa, pra mim, ele é um jogo que o plot twist dele é tão bem articulado que você nunca espera o que vai acontecer. Toda morte é sempre surpreendente, quem matou também é sempre surpreendente pelo motivo mais surpreendente possível. Eu diria que Danganronpa é um jogo que me arruinou para outros jogos de história, porque sempre que surge alguém e fala, nossa, a história desse jogo é tão boa, me bate aquele flashback do Danganronpa aí, de tão bom que foi jogar aquilo. Então, o jogo te surpreende de diversas maneiras, mas infelizmente eu tenho muita dificuldade de recomendar ele, tanto pela linguagem quanto pelo gênero do jogo. Visual novel é uma coisa que não clica para todo mundo. Tem muita gente que fala que a história do jogo é boa, mas não se atreve a jogar por causa do gênero do jogo. Então seria mais isso mesmo. É o meu jogo, um dos meus jogos favoritos aí, e eu não falo muito dele por causa do gênero. Bom, e o meu que eu recomendo, que eu acho que pouca gente conhece, é o Twin Mirror, que é um jogo da mesma produtora que fez o Life is Strange. O jogo segue o mesmo estilo também. No caso, o personagem, ele
ele volta para sua cidade depois de muito tempo por causa da morte do seu amigo. Ele é um jornalista, o amigo dele também era. E nesse jogo ele tem você percebe um mistério que tem na morte do amigo dele e começa a investigar. E o que eu acho legal é que os poderes, assim dizer, dele é mais ele poder. Ele tem uma dupla personalidade que fala pra ele, dá umas dicas pra ele sobre as coisas que tá acontecendo. Ele faz uma coisa parecida com o que tem nos Batman Arkham, que é aquela investigação que ele faz a simulação de como ocorreu o fato. E ele tem uma história surpreendente, um plot muito bom. Claro, pra quem gosta desse gênero de Life is Strange, por exemplo, que é o mais famosinho deles, assim, por agora, né? Eu recomendo bastante ele. Bom, então, esse foi o nosso podcast da semana. Semana que vem a gente volta com mais um, sobre os novos temas da semana, mais coisa. É isso aí, então. É isso. Obrigado aí, galera. Agradeço aí por estar assistindo a gente aí, acompanhando e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, galera, e até a próxima. Até, valeu!